Boa noite, queridos irmãos, graça e paz. Vamos dar início ao nosso culto de adoração. Eu vou convidar os irmãos, podem ficar sentados e nós vamos convidar os irmãos a estarmos em oração durante a execução do prelúdio. Muito bem. Convido os amados, os que puderem, se colocarem em pé e vamos fazer a leitura responsiva do trecho da Bíblia que se encontra em Salmos número 119, do verso 33 ao verso 40. Vamos fazer a leitura de forma responsiva. Diz assim a palavra do Senhor: Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei. Não. Repetir aqui. Agora podem ler mesmo. Dá-me. Isso. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Inclina o meu coração para os teus estatutos, e não para a ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis, faze-me viver nos caminhos que traçaste. Livra-me da afronta que me apavora, pois as tuas ordenanças são boas. Como anseio pelos teus preceitos, preserva a minha vida por tua justiça. Amém, amém, que isso seja verdade em nossas vidas, né? Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Que isso seja verdade sobre as nossas vidas. Queria convidar o irmão, a irmã, a juntos louvarmos a Deus com alegria de coração neste momento. Glória a Deus. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Isso é verdade na minha vida, é verdade na sua também? Então vamos repetir esse versículo? Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Hoje é dia de muita celebração ao Senhor, de muita gratidão por mais uma semana que rompemos, pela paz que o Senhor nos permite desfrutar, pelas bênçãos e pelas provações também, né? Porque a provação produz perseverança, paciência.
e produz crentes mais chegados ao papai. Vamos louvar com muita alegria nesse momento. Essa canção é muito conhecida e nós queríamos contar com as palmas de vocês para que a gente faça um louvor bem bonito para o Senhor. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, um tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, um tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, um tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, um tesouro maior terá. Vem, essa é a hora. Vem, assim como estás. Vem, essa é a hora. Vem. Aleluia. Esta é a hora. Hora de louvarmos a Deus, de adorá-lo, porque o nosso Deus é o único merecedor de honra, glória e louvor. Queridos, nós vamos orar neste momento e eu queria convidar você a apresentar diante de Deus aquilo que vai dentro do seu coração. Aquela dificuldade que você sabe que você não consegue resolver.
só Deus consegue resolver. Aquela demanda que você precisa de uma mudança de rumo na sua vida, e você sabe que quem pode fazer isso sobre a sua vida, somente Deus. Vamos orar, mas também apresente a Deus neste momento os motivos de gratidão que você tem, né? Quantas vezes nós pedimos tanto e agradecemos tão pouco? Traga à sua memória um motivo para você agradecer a Deus. Em tempos de pandemia, o fato de você estar vivo, saudável, já é motivo de você louvar e engrandecer a Deus. Agradeça a Deus por tudo que Deus tem feito sobre a sua vida. Agradeça a Deus pela vida, né? Nossa irmã Cíntia está grávida, né? E eu tô achando que são gêmeos, né? Né, negócio assim, esparramar menino por essa igreja mesmo, né? Não é gêmeos não, né, Cíntia? É só um, né? Quem sabe a Babinha tá de... Não, Babinha? A Andréia que vai ficar grávida de gêmeos, então eu quero um gêmeos aqui na igreja. Muito bem. Vamos orar então, meus irmãos. Eterno e soberano Deus, nós louvamos e bendizemos o nome do Senhor, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia a gente não consegue nem entender. Teu amor, tua graça sobre as nossas vidas é algo que transborda a cada dia no nosso viver. Obrigado, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja de Jesus Cristo. Obrigado, ó Pai, o Senhor é bom. Obrigado, ó Pai, por tantas incontáveis bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Obrigado, ó Pai, pela essa criança que está chegando agora, através da vida da Cíntia, ó Pai, que o Senhor possa dar a ela, a Bárbara e as pessoas que estão, a Juliana, ó Pai, que também está grávida, uma gestação tranquila, ó Pai. Que essas crianças cresçam, ó Pai, no seu ventre, no ventre de suas mães, ó Pai, com saúde, e que elas venham, ó Pai, a este mundo para a honra e glória do Teu nome, ó Pai, para serem bênçãos em suas famílias, ó Pai. Desde já, ó Pai, nós consagramos essas crianças ao Senhor, ó Pai. Ó Pai, nós queremos também apresentar ao Senhor, ó Pai, os pedidos dos Teus filhos que estão aqui presentes, ó Pai. Aquilo que nós sabemos que só o Senhor pode mudar. Aquela porta que está fechada, que só o Senhor pode fechar, ó, abrir, ó Pai. Aquela porta que está aberta e nós precisamos ser fechada, e nós cremos que só o Senhor pode fechar, ó Pai. Ó Pai, o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus que criou o universo a partir da sua palavra criadora, ó Pai. Então nós entregamos ao Senhor os nossos pedidos e nos submetemos à soberana vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Realiza, ó Pai, sempre a Tua vontade sobre as nossas vidas. Afasta dos nossos corações aquilo que nós queremos que não está de acordo com a vontade do Senhor, ó Pai. Porque nós cremos e cremos de todo o nosso coração que a vontade do Senhor é boa, agradável, perfeita, é santa, ó Pai. Ó Pai, abençoe as famílias aqui representadas, ó Pai. Queremos depender a cada dia do cuidado e do favor do Senhor sobre as nossas vidas, porque somos rebanho do Senhor. Obrigado, ó Pai, por este culto. Recebe esse culto como expressão do nosso amor ao Senhor. É no nome santo e precioso de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Queridos, queria convidá-los a continuar louvando e bendizendo a Deus com alegria em seu coração neste momento. Glória a Deus. A nossa maior esperança como cristãos é aquele dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então vamos continuar falando isso, proclamando isso, vivendo isso, até o dia que Jesus volte para arrebatar a sua igreja. E o nosso desejo seja então realizado, que é de nos encontrarmos com o nosso Senhor Jesus. Todo
Todo ser que vive, louva o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. Todo ser? Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo? E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. E a igreja? Todo joelho Ao ouvir teu santo nome, todo ser todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. Aleluia! Que muitas e muitas pessoas possam vir a confessar ao Senhor através das nossas vidas. Que nós possamos viver essa palavra. Queridos, nesse momento nós vamos continuar louvando ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas.
que você nesse momento aprecie este momento do culto, que é de entregar a sua vida, não só os seus recursos, mas entregar em fé a sua vida neste altar, trazendo a sua oferta, trazendo o que há no seu coração também, para que o Senhor, através desses recursos aqui levantados, possa nos permitir continuar levando esse trabalho adiante, que nós possamos continuar abençoando muitas vidas, através desses recursos que aqui serão levantados, e que, acima de tudo, você, meu querido, seja abençoado através da oferta que você vai poder trazer aqui nesse altar. Amém? Essa canção fala sobre o sacrifício de Jesus na cruz, e hoje nós temos o privilégio de ceiar, de fazer isso em memória do Senhor. Então vamos meditar nesse sacrifício que hoje nos faz estar aqui livres perante Ele. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Obrigada, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, E a morte ele enfrentou. Todo o poder das trevas vencido. E olha o que aconteceu. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, a terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Cante aleluia ao Senhor da sua vida. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Rei da glória. Aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia,
Aleluia. Obrigada, Senhor, por tão grande sacrifício. Nenhum de nós seria capaz de te agradecer o suficiente, Pai, por tão grande amor demonstrado naquela cruz. E hoje nós podemos estar aqui livres para te adorar, tendo livre acesso a Ti, Senhor. Recebemos de Ti o nosso maior milagre, que é a nossa salvação. Obrigada, Pai. Continua conosco neste lugar, usando o Teu servo para falar conosco através da Tua palavra. Em o nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu queria agradecer as pessoas que estão nos visitando. O Carlos, que trabalha com o Moisés, né? Está ali no fundo, seja muito bem-vindo. Deus te abençoe. A Sara está com seus filhos aqui. Ela veio aqui na igreja durante a semana, né, Sara? Falar de questão de telefonia. Nós oramos juntos e ela está aqui hoje. Fiquei muito feliz com a sua presença. Deus te abençoe. E a Chayane, que é mãe da Daniela e neta e filha da Liege, não é isso? Seja muito bem-vinda. Deus te abençoe. Prazer muito grande tê-la aqui conosco, viu? Aos nossos visitantes, o nosso muito obrigado. Que vocês se sintam amados aqui. E a presença de vocês muito nos alegra. Queridos, mulheres da igreja, toda quarta-feira, a partir das 18 horas, nós estamos tendo um momento de oração das mulheres na igreja. Então, você que quer orar, mulher, que quer não, que precisa orar, né? Venha às 18 horas, antes do culto da quarta-feira, e as mulheres estão se reunindo em oração, e tem sido uma bênção, e eu tenho certeza que você vai ser abençoada e abençoar outras vidas através da oração. Toda quarta-feira, 18 horas. Quarta-feira agora, o que nós vamos ter, meus irmãos? Como é que é? O Teatro Jeová Nissi, né? Um teatro que fala sobre um tema muito interessante, sobre uma história muitas vezes nebulosa no Velho Testamento, de uma mulher pouco conhecida, mas que tem tanto a ensinar para a gente. O Grupo Jeová Nissi é um grupo teatral de São Paulo que ardia no meu coração o desejo de trazê-los há algum tempo. E eles me ligaram falando que estariam aqui perto e que poderiam estar quarta-feira aqui em Poços de Caldas. Então, quarta-feira, nós vamos ter uma peça teatral com o Grupo Jeová Nissi. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Eu queria que você pensasse em uma pessoa que você pudesse trazer para que a gente pudesse juntos, né, apresentar essa mensagem de esperança a um mundo tão sem esperança, principalmente nesse tempo de pandemia. Tenho certeza que essa mensagem dessa peça vai encaixar certinho com essa época de falta de esperança que a gente está vivendo. Então, se você tiver alguém em seu coração, convide para estar aqui quarta-feira às 19h30, ok? Nós vamos ter o nosso momento missionário. Eu vou pedir o pastor Marcelo para vir aqui à frente. Opa. Já deu? Boa noite, irmãos. A irmã Luciné está ajudando hoje à noite lá na cozinha. Ela pediu que eu apresentasse mais uma cidade que faz parte do desejo da Junta de Missões Estaduais de começar um trabalho batista. Nos últimos 2 domingos, já foram apresentadas 2 cidades pelas quais nós devemos estar orando, né? Alguém se lembra o nome da primeira cidade que foi apresentada aqui? Jaboticatuba. Pastor não vale, pastor sabe tudo. Da outra semana ele vai saber que ele não estava aqui, né? Então, a primeira cidade que nós estamos orando, pastor Vanderlei, é a cidade de Jaboticatubas. Jaboticatubas? É. Para que Deus possa, através de um missionário, de uma família missionária,
começar uma igreja lá nessa cidade. A segunda cidade, alguém se lembra o nome? A André está chutando aí, Minas Novas ou Velhas? Minas Novas, né? É a segunda cidade que foi apresentada, também um desafio para que se comece um trabalho batista lá. E nós estamos só relembrando, pastor Willy, porque se a gente não lembra o nome, a gente também, às vezes, não está orando, né? Então, é para lembrar os irmãos que as cidades são apresentadas para que a igreja ore. Uma das maneiras da igreja participar da obra missionária é através da oração. Também de sustento, né? A irmã Luciné pediu para lembrar os irmãos do cofrinho. Quem quiser levar o cofrinho para participar, enchendo o cofrinho em casa durante esse mês, tem cofrinho com ela para pegar com ela depois, tá bom, irmãos? Agora nós vamos assistir um vídeo de uma terceira cidade, que nós vamos incluir nas nossas orações, pedindo que Deus, pela sua infinita graça, possa começar um trabalho batista lá. Uma coisa que me chamou muita atenção na oração, inclusive, que a Luciana fez agora, nenhum de nós aqui poderíamos expressar através de orações, através de cânticos, a nossa eterna e profunda gratidão a Deus pela nossa salvação eterna. É impossível agradecer. Mas nós podemos, no mínimo, demonstrar isso, né? Através de oração, através de cânticos, através de ofertas, mas também através do nosso envolvimento na obra missionária. Se você ainda não estava fazendo, comece hoje. Comece a interceder para que Deus possa abençoar essas cidades. E quem sabe, em breve, nós tenhamos boas notícias de que os trabalhos foram começados. Tá bom, irmãos? Vamos assistir esse vídeo e depois, antes da pregação, nós vamos orar por estas 3 cidades, pedindo que Deus possa fazer uma obra lá. Vamos ver o vídeo. Santo Antônio do Monte. Santo Antônio do Monte é um município de origem portuguesa. Está localizado na região centro-oeste de Minas Gerais. O brasão da cidade estampa a principal atividade econômica local. Rotineiramente, o céu do município se cobre de cores e de um emocionante show pirotécnico. Em contrapartida, muitos lares da capital nacional dos fogos de artifício não possuem a mesma beleza e colorido. A população estimada em 40 mil habitantes é altamente religiosa. Contudo, possui tristes marcas, a começar pelos altos índices de suicídio. Teve mês que aconteceu 3 mortes de suicídio em Santo Antônio do Monte. Em meio à tristeza, ao desespero e à falta de direcionamento, muitas famílias estão sendo destruídas e muitos sonhos desfeitos. Mas é possível levar dias melhores a Santo Antônio do Monte. Os batistas mineiros querem reavivar o brilho no olhar de cada cidadão por meio do amor de Cristo. Estamos aqui em Santo Antônio do Monte, cidade conhecida como a capital brasileira dos fogos de artifício. Esse município é um dos 83 municípios sem trabalho batista na área de gerência 1.
Além do mais, ele está rodeado por outros 5 municípios sem trabalho batista. E eu quero desafiar o povo batista mineiro a orar, a contribuir e a se preparar para plantarmos uma igreja batista aqui na cidade de Santo Antônio do Monte. Participe dessa grande transformação. Pois bem, mais um desafio aí para fazer parte das nossas orações, né? Vamos fechar os olhos, por favor, curvar as cabeças. Vamos orar por Jaboticatubas, Minas Nova e Santo Antônio do Monte. Irmão Carlos, faz favor, irmão Carlos vai orar por nós. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui na Tua presença nesta noite, para juntos, ó Pai, orarmos, pedirmos por esses irmãos, por essas pessoas, nessas 3 cidades mencionadas aqui, Jaboticatubas, Minas Novas, Santo Antônio do Monte. Ó Pai, nós sabemos que o desejo do Senhor, e que também é o nosso desejo, é que a Tua palavra seja pregada, ó Pai, em todos os lugares desse mundo, em todos os estados do Brasil e todos os municípios de Minas Gerais. Então nós pedimos, rogamos o Teu santo nome, que Tu possas, ó Pai, levantar, ó Pai, vidas para estar ali nessas cidades, pregando, evangelizando, implantando igreja, fazendo o Teu evangelho crescer e se expandir ali também. Muito obrigado por cada vida aqui. Nos ajude a cada dia mais, ó Pai, nos preocuparmos mais e envolvermos com a Tua obra, a obra missionária. Nos capacite, ó Pai. Trabalhe em nossos corações o desejo de olhar a dor dos nossos irmãos, dos nossos amigos, daquelas pessoas que estão necessitando, ó Pai, de uma palavra, Pai, que traga esperança ao coração dessas pessoas. Nos ajude nesse processo, que é um processo contínuo. Nós te pedimos e te louvamos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Enquanto o pastor está vindo, não fique de fora desse projeto de Deus para essas cidades que precisam ouvir a pregação do Evangelho. Deus abençoe os irmãos. Viu? Muito bem. Queridos, antes de nós fazermos a reflexão sobre a palavra de Deus, queria convidar os irmãos, durante a execução da música do nosso querido irmão Lázaro, com a nossa queridíssima Julioca, ela falou que eu sou o único que chama ela de Julioca, né? A Júlia. Esteja em oração durante essa música, pedindo que Deus prepare o seu coração para refletirmos sobre a palavra do Senhor. Essa canção, ela fala de um alívio que todos nós precisamos ter. E um alívio que a gente só encontra em Jesus. Essas cidades que a gente orou, que não tem um trabalho batista ainda, precisa conhecer esse alívio que só Jesus pode oferecer. Amém? Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, tô cansado e não quero mais. Tô
Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho para avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei, se o que eu preciso encontro em ti? Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho para avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei, se o que eu preciso eu encontro em ti? O que nós precisamos, nós encontramos em Jesus, amém? Muito bem. Meus irmãos, me perdoe, eu esqueci de 2 avisos. O primeiro, que se você ainda não pegou, e tem carro, né? É essa condição, né? Porque na testa eu acho que não vai ficar muito legal. Então, se você não pegou, nós fizemos adesivos para os carros, né? Para a gente poder divulgar a igreja. Se a pessoa escanear esse QR Code aqui, entra nas redes sociais da igreja. Então, se você não pegou, pegue, né? Está ali no gabinete, pegue comigo e a gente vai poder divulgar. E outra coisa, tem cantina hoje, né? Cantina missionária. Então, quem que fez a cantina hoje? Foi a Piedade? Então fica bom, foi bom. Minha sogra, pode ir que... Ai de mim se falar o contrário, né? Sou bobo nada. Quê? R$10. Muito bem, cantina missionária. Queridos, hoje nós vamos começar uma caminhada que durará 7 semanas. Nós vamos fazer uma caminhada viajando pelas 7 igrejas da Ásia. A carta que Jesus interessou a essas igrejas através do seu apóstolo, João, que estava exilado na ilha de Patmos. E, para tanto, eu queria fazer uma pequena introdução para os irmãos, para que a gente pudesse se situar melhor nesta caminhada dessas igrejas, né, que receberam essas cartas. Sem dúvida nenhuma, Apocalipse é o livro de maior dificuldade de interpretação que nós temos na Bíblia. Isso é porque ele é escrito num estilo que a gente chama o gênero literário apocalíptico e que não se encontra exclusivamente em Apocalipse. Nós temos também em Daniel, os irmãos conhecem a primeira parte de Daniel é muito conhecida, né? Mas a segunda parte nem tanto, porque ela é escrita nesse estilo apocalíptico. Existem diversos outros trechos deste gênero literário
em outros livros da Bíblia, como, por exemplo, Isaías. Mas a gente não vai entrar nesse detalhe aqui. Inclusive, este estilo literário era extremamente usual, recorrente na época anterior à de Jesus. E esse estilo literário foi usado não somente por judeus, é incrível. Inclusive, outras nações que não judeus, se apropriaram desse estilo apocalíptico e começaram a escrever. Então, a gente tem muita literatura, inclusive preservada até os dias de hoje, desse gênero literário que é apocalíptico. Mas o que caracteriza este estilo, esse gênero literário? É basicamente a gente poderia falar muita coisa, mas assim, de forma resumida, o que eu acho que é mais interessante é que ele é escrito por símbolos. Então, eu escrevo falando alguma coisa através de um símbolo que o receptor reconhece a intenção daquele símbolo. Então, eu escrevo através de um símbolo para a irmã Luciana. Quando a Luciana recebe essa carta, ela consegue entender a mensagem, porque ela detém a simbologia, o significado daquele símbolo. Já se o Marquinhos, que está do lado dela, lê a carta, ele não vai entender a carta, porque ele não detém o significado daqueles símbolos. Muito bem, o que aconteceu? Ao longo, esse estilo tem mais de 2.000 anos, estes símbolos, o significado desses símbolos, muitos se perderam. E então a gente fica diante de um grande dilema de interpretação de Apocalipse. Mas isso não diminui em nada, nem a importância, a relevância de Apocalipse para os nossos dias. Nós cremos e cremos de todo o nosso coração que Apocalipse é um livro canônico, ele é palavra de Deus. E a gente tem que caminhar no sentido de extrair o máximo que a gente pode deste livro. Nós vamos nos deter durante as próximas 7 semanas, mais nos capítulos 2 e 3, que são os capítulos que têm as 7 cartas. Apocalipse foi escrito mais ou menos no ano 95 depois de Cristo. João estava exilado na ilha de Patmos, e lá ele escreve. Essa época é o início de uma das maiores perseguições que a igreja cristã viveu. O imperador de Roma colocou nos ombros da igreja uma carga muito pesada para aqueles que confessassem Jesus como Senhor e Salvador. Uma perseguição terrível. E no meio dessa perseguição, no meio desse sofrimento, então, nós cremos que Deus, através da ação do teu Espírito, Ele inspira João a escrever essa carta. As cartas foram escritas para 7 cidades. Eu vou pedir, está pronta a imagem aí? Põe aí para nós, por favor. As cartas foram escritas enquanto... Isso. Ué, foi tão rapidinho? Estava bom? Isso. As cartas foram escritas, meus irmãos, de forma que um viajante pudesse, de uma forma lógica, levá-las a pé de uma cidade a outra. Então, a primeira... Está vendo aquelas ilhazinhas ali? Uma é Patmos, onde João estava exilado. A primeira igreja, que dista mais ou menos 100 quilômetros de ilha de Patmos até Éfeso, tem mais ou menos 100 quilômetros. Depois a pessoa iria a pé, de Éfeso para Esmirna, de Esmirna para Pérgamo, de Pérgamo para Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Se você for ver o texto bíblico, você vai ver que é exatamente esta sequência que está em Apocalipse 2 e 3. É a sequência de um caminhante que levava as 7 cartas a essas igrejas.
A primeira igreja, então, é a igreja de Éfeso. É interessante notarmos que a distância entre uma cidade e outra era mais ou menos de 50 a 70 quilômetros de distância entre uma cidade e outra. Muito bem. Feito essa pequena introdução com os amados, eu gostaria de convidar os irmãos a fazermos a leitura de Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 1. Leremos do capítulo 2, do verso 1 até o verso 7. Apocalipse, 2, de 1 a 7. Está mudando ali. Eu vou lendo, daqui a pouco o texto é projetado. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o quê? O seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também os odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está aonde? No paraíso. Que paraíso? De Deus. Muito bem. Esta é a carta de Jesus à igreja em Éfeso. Vamos orar. Pai, obrigado pela porção da tua palavra lida. Fala aos nossos corações. Que a tua palavra tenha lugar em nossas vidas. Que possamos sair daqui, ó Pai, um pouco mais parecidos com o caráter de Cristo Jesus. Que nada nos impeça nesse momento de meditar sobre a tua vontade em nossas vidas. É no nome precioso de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Muito bem. Éfeso, queridos, que, como eu disse, ficava a cerca de 100 quilômetros da ilha de Patmos, né, numa viagem marítima, era uma cidade portuária. E ela era chamada de metrópole da Ásia. E o motivo de ser chamado metrópole da Ásia é que Éfeso estava, o porto dela era considerado o principal da rota entre Roma e a Ásia. E essa rota comercial fez com que a cidade crescesse, enriquecesse, de forma que fizeram um templo que uns chamam de Diana e outro de Ártemis, e aí nós não vamos entrar no detalhe por quê, porque é questão de língua, mas esse templo foi considerado como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Tal a importância dessa cidade. A igreja de Éfeso foi fundada muito provavelmente por Paulo. Olha que privilégio. Paulo morou nessa cidade, implantando esta igreja por cerca de 2 anos. O evangelho nessa cidade cresceu de tal forma que deu confusão. Olha que coisa incrível, meus irmãos. O evangelho trazendo confusão por causa da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade faz o que, meus irmãos? Vos libertará. Vamos ver parte do trecho bíblico que conta sobre essa confusão que o evangelho trouxe nessa cidade.
está relatado lá em Atos, capítulo 19, a partir do verso 23. Naquele tempo, houve grande tumulto por causa do caminho. Do caminho é a igreja de Jesus Cristo. Um ouvires chamado Demétrio, que fazia miniatura de prata do templo de Ártemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu juntamente com os trabalhadores dessa profissão e disse: Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade, e estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e quase em toda a província da Ásia. Diz ele que deuses são feitos por mãos humanas, não por Deus. Ele que fazia, ele falava que Paulo que estava fazendo, né? Paulo que estava falando, mas quem fazia era ele. Né? Diz Paulo, que deuses são feitos por mãos humanas, e não são deuses. Não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e de sua própria deusa, adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destruída de sua majestade divina. Queridos, deixa eu falar uma coisa com vocês. Onde o evangelho chega, faz exatamente isso. Liberta as pessoas da escravidão do pecado. Tira a cegueira que a idolatria traz sobre a sociedade. E é exatamente isso que aconteceu na cidade de Éfeso. Paulo foi falando, pregando o evangelho, falando: queridos, só existe um caminho para um homem se restaurar o seu relacionamento com Deus, e esse caminho é exclusivamente qual? Jesus Cristo. E esse caminho, ele não tem que pagar nada. Vocês têm que entender o conceito da graça. E as pessoas começaram a ouvir essa mensagem, a entregar suas vidas a Jesus e falar: não justifica essa adoração que nós temos a essa deusa. Não justifica termos ídolos dessa deusa dentro dos nossos lares. E o declínio desse comércio foi tão grande, que houve uma revolução na cidade. Os irmãos podem ler o restante da história lá em Atos capítulo 19. A gente vê nessas 7 cartas das igrejas na Ásia, que algumas recebem, elas são diferentes, e é por isso que me proponho, apesar de serem diferentes, são extremamente atuais. Parece que é a primeira igreja batista na cidade tal, a primeira igreja batista na cidade tal. Tal é a atualidade, tal é a relevância, tal é a importância dessas cartas. E as igrejas recebiam, ora elogios, ora eram exortadas com maior ou menor intensidade por causa dos seus problemas. E é exatamente assim que nós somos, meus irmãos. Nós, como primeira igreja batista de Poços de Caldas, temos qualidade, mas nós precisamos avançar em algumas áreas que, infelizmente, nós não temos conseguido avançar. E aquilo que nós não temos conseguido avançar, é necessário que a gente se desperte para que nós não sejamos chamados à atenção por parte do nosso Senhor Jesus Cristo, que é dono e Senhor desta igreja. A carta para a igreja de Éfeso começa com 3 exortações, 3 elogios para ela. Vamos ver essas 3. Conheço as suas obras e o seu trabalho árduo. Conheço as suas obras e o seu trabalho árduo. Queridos, eu tenho certeza que a igreja de Éfeso era aquela igreja que tinha cantina depois do culto. Ela é aquela igreja que visitava os doentes, visitava os presos, que tinham pessoas que cuidavam com esmero do local de culto. Ela é aquela igreja que tinha reuniões, que tinha vida. E eu falo uma coisa, meus irmãos, eu tenho 54 anos, eu tive o privilégio de nascer num lar evangélico,
E não tem nada melhor do que se envolver com a igreja de Jesus Cristo. Com todos os percalços que nós temos nessa caminhada. Com todas as dificuldades. Vida de crente, daquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador, é de envolvimento com a sua igreja. E nele ele encontra prazer, nele ele encontra razão, nele ele encontra motivo para caminhar e desenvolver. E a igreja de Éfeso era uma igreja que o povo punha a mão na massa. A igreja de Éfeso tinha um punhado de Andréia lá, né? Andréia, que põe o negócio para moer mesmo, né? A igreja de Éfeso era uma igreja ativa. A igreja de Éfeso era uma igreja que fazia acontecer. Tinha seus eventos, tinha suas reuniões, tinha seus trabalhos. Então, Jesus Cristo elogia: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo. Mas também conhece a sua perseverança. Queridos, nós estamos numa cidade portuária. Uma cidade onde a maioria das pessoas ainda viviam distante de Deus. Éfeso era uma cidade extremamente imoral. Éfeso começou um movimento, como vocês podem ler lá em Lucas, no texto de Lucas, em Atos, perdão, que começou a perseguir a igreja. Queridos, eu fico pensando, quantos de nós estaríamos aqui se você recebesse a seguinte mensagem do seu chefe: se eu descobrir que você está indo na primeira igreja batista de Poços de Caldas, você vai ser mandado embora. Quantos de nós estaríamos aqui? Se eu descobrir que você está indo ao culto naquela igreja lá em Poços de Caldas, você não tem direito mais de comprar no supermercado. Se eu descobrir que você está adorando a esse Deus que afronta a nossa deusa Ártemis, você perdeu a nossa amizade e apoio e o direito de fazer comércio e de prosperar nessa cidade. Se isso fosse realidade aqui em Poços de Caldas, eu fico me questionando quantos dos irmãos estariam aqui. Mas a despeito de todo esse perigo, de toda a perseguição, a igreja em Éfeso era uma igreja que Jesus Cristo reconhecia a sua obra, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Nada podia impedir que essa igreja continuasse prestando culto a Deus. Nada demovia seus membros de estarem reunidos para adoração ao nosso Deus. E a terceira, conheço as suas obras, conheço a sua perseverança. E o texto nos diz também, eu queria até ler com os irmãos, sei que você não pode tolerar homens maus, né? A igreja tinha uma ortodoxia saudável. Aí você pergunta: pastor, que palavra é essa? Que palavrão é esse? Ortodoxia. Ortodoxia é a doutrina ou sistema teológico implantado como verdadeiro e saudável por uma comunidade. Esta igreja possuía um sistema teológico, um grupo de parâmetro de verdade bíblica que era verdadeiro, que era saudável. O texto diz que sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são apóstolos. E descobriu que eles eram impostores. Você, mais para frente, ele falou: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também os odeio. Queridos, como isso é atual? Como é que tem surgido o apóstolo aí que tem envergonhado o Evangelho de Jesus Cristo? Como é que tem surgido igrejas que não passam pelo crivo de uma ortodoxia verdadeira, sincera, que agrade ao Senhor? Como é que nós estamos vivendo época de homens que se dizem apóstolos, mas que na realidade são impostores?
Eu falo com muita tristeza, meus irmãos, que existe um grupo aí que vende o título de apóstolo com o anel. Basta você entregar 35 mil a este grupo e eles o empossam como apóstolo. Ficou tão comum ser apóstolo que agora um aí se diz que não é apóstolo. Ele é pai apóstolo. Ele é pai dos apóstolos. Porque apóstolo está comum demais. Não, nem é verdade, parece brincadeira, mas é verdade. Ele se declarou pai apóstolos. Queridos, como nós precisamos de um sistema teológico, de uma igreja que seja embasada no que, meus irmãos? Na palavra de Deus. Muito provavelmente, mais lá na frente, né, no texto, fala que é os nicolaítas. A gente crê que ele, quando ele fala assim, você não tolera homens maus, ele está se tratando dos nicolaítas. A gente não sabe quem são esses nicolaítas. Tem duas possibilidades básicas que a gente tem, mas que a gente também não tem certeza, né, se perdeu o sentido. Primeiro, muito tristemente, se você for ver a lista lá em Atos dos 7 apóstolos, um deles era um judeu convertido e o nome dele era o quê? Nicolau. Nicolau. E alguns acreditam que esse diácono, empossado pelos apóstolos, ao longo da sua caminhada se desviou e criou então uma seita que foi denominada Nicolaitas. Tem essa linha de pensamento. Outros acham que Nicolaitas é uma referência à palavra Nicolaus, do grego. E a palavra Nicolaus, no grego, significa destruidor do povo. Então, era um povo que trouxe para dentro da igreja, que se dizia apóstolo, uma doutrina errada, uma doutrina que não glorificava a Deus, uma doutrina muito provavelmente que falava que Jesus Cristo não era Deus. E esse povo é destruidor do povo de Deus. E colocaram o nome deles, então, de Nicolaitas. Mas o fato é que a igreja se opôs fortemente ao ensino destes falsos apóstolos. Queridos, numa época do politicamente correto que nós estamos vivendo, de que é proibido proibir, de que todo mundo está certo, ninguém está errado, eu me questiono como é que nós nos posicionaríamos diante daqueles que trazem para dentro da igreja uma doutrina equivocada. Porque hoje é proibido proibir. Hoje todo mundo está certo. O errado é proibir. Nada mais está certo. Nada mais está errado. Queridos, nós precisamos entender que existe sim uma verdade. E ela é absoluta. E ela é expressa para aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja da Galácia, a igreja que é chamada Carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, verso 8, diz o seguinte: mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, qual que é o termo que ele usa aqui? Seja o quê? Amaldiçoados. Queridos, nós precisamos ter apreço pela palavra de Deus. Nós precisamos entender que nossa igreja tem que estar alicerçada na palavra de Deus. Eu fico me questionando quanto tempo comparativo o irmão, a irmã gasta na reflexão, na meditação da palavra de Deus, quanto tempo que o irmão gasta com Instagram, agora tem uma porqueira aí do TikTok e outros, né? Tem outro aí, Kawaii, né? Não é isso? Tem um punhado de rede social que a gente não sabe nem, está surgindo aí, que a gente nem entende. Facebook, tantas outras coisas aí, queridos. Quanto tempo a gente gasta? E o trem não tem fim não, né? Você vai passando o dedinho assim, não acaba nunca. E você não conhece a palavra de Deus.
você não consegue responder a qualquer pessoa que lhe perguntar a razão da esperança que há em você. E a gente muitas vezes é levado como a palha leva, o vento leva a palha de um canto para o outro. E a gente vê com tristeza movimentos na igreja cristã de Jesus Cristo, de coisas que estão totalmente distantes da verdade revelada na palavra de Deus, e igrejas se dividindo, se corrompendo, porque não conheciam a palavra de Deus. Não tinham apreço pelo estudo e meditação da palavra de Deus. É interessante a gente ver uma história lá, que aconteceu com Paulo e Silas, lá em Atos 17, 10, versículo 10 e 11. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse. Fazendo o que, queridos? Examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Queridos, nós precisamos ser bereanos. Nós precisamos ter apreço pela palavra de Deus, examinar a palavra de Deus com carinho, com cuidado, para que nós não sejamos conduzidos a caminhos que o Senhor não quer para nossas vidas. Somos uma igreja alicerçada na palavra de Deus? Temos condições de explicar a qualquer um a razão da nossa esperança? Então, a princípio, queridos, a igreja em Éfeso parece uma igreja perfeita. É uma igreja trabalhadora, perseverante mesmo no meio da perseguição, e que tinha uma teologia saudável, uma igreja que examinava as Escrituras. O que mais poderia se esperar desta igreja? É nesse momento que aparece na carta uma censura contra você, porém tenho isto: você abandonou o quê? O seu primeiro amor. E eu acho incrível, meus queridos irmãos, amados, como poucos anos após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, as palavras de Jesus se fizeram cumprir nesta igreja. Lá em Mateus 24, verso 12, diz o seguinte: devido ao aumento da maldade, o quê? O amor de muitos se esfriará. Contra você eu tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Mas qual amor Jesus Cristo estava se referindo? A Deus? Aos irmãos? Ou ao mundo? Qual amor? Eu creio de todo o meu coração que é a primeira opção. Eles perderam o amor pela pessoa de Deus. No Velho Testamento, Israel era considerada a noiva de Cristo. Você vê isso expresso em todo o Velho Testamento. No Novo Testamento, quem é a noiva de Cristo? A igreja. Quem é a noiva de Deus? É a igreja. É a igreja que assume esse simbolismo daquele que espera, como a noiva espera a data do casamento, a igreja de Jesus Cristo espera a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que o reino de Deus seja implantado de forma definitiva entre nós. Paulo nos ensina isso em 2 Coríntios capítulo 11, verso 2 e 3. O zelo que tem por vocês é o zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, falando para a igreja, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês sejam corrompidas e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Queridos, nós precisamos ter cuidado. Como igreja de Jesus Cristo, se nós não tivermos atenção, se nós não prestarmos culto ao Senhor, se nós não estivermos em comunhão, na meditação da palavra de Deus, nós poderemos perder o nosso primeiro amor. E eu acho que a perda desse primeiro amor da igreja de Éfeso não foi uma coisa repentina. Não. Foi algo que foi acontecendo
de forma gradativa, de forma quase insidiosa. As pessoas começaram a fazer as atividades da igreja porque estavam acostumadas a fazer, não por amor a Cristo. As pessoas começaram a perseverar por causa quase que uma bandeira política. Eu creio que Jesus Cristo é Senhor e agora eu vou enfrentar esse mundo. Mas não por amor a Cristo. As pessoas começaram a meditar, a ler a palavra de Deus, não como palavra viva de Deus, mas como conhecimento. E isso foi afastando aquela igreja gradativamente do que é essencial para a vida de uma igreja, o amor. É muito interessante que Paulo, depois de ter morado 2 anos nessa cidade, anos depois, ele escreve uma carta, a carta de Paulo à igreja em Éfeso, e o último versículo da carta, prestem bem atenção como é que ele encerra essa carta. Efésios capítulo 6, verso 24, que é o último versículo da carta de Paulo aos Efésios. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo, com amor incorruptível. Parece que Paulo, durante o tempo que esteve com aquela igreja, pressentiu que aquela igreja precisava se preocupar com amor. Cerca, então, meus irmãos, de 30 e poucos anos, depois da estadia de Paulo naquela cidade, surgiu uma nova geração. E essa geração já não tinha o mesmo amor por Cristo que a geração de Paulo. Queridos, uma igreja que não ama é uma igreja morta. Uma igreja que não ama, talvez não seja igreja. Seja outra coisa, mas não igreja. Jesus, ao ser questionado certa vez, em Mateus 22, 36 a 39, responde assim: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus. Faz o quê? Ame o Senhor, o seu Deus, como? De todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a este: ame o seu próximo como a si mesmo. Paulo, naquele hino maravilhoso do amor, em 1 Coríntios capítulo 13, ele encerra aquele hino maravilhoso de amor da seguinte forma, em 1 Coríntios 13, 13. Assim permanecem agora estes 3, a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles, qual que é? É o amor. Porque a fé e a esperança, queridos, quando Jesus Cristo voltar, desaparecerão, mas o amor permanecerá. Jesus, então, cheio de amor por aquela igreja, chama a atenção daquela igreja. E fala assim: olha, presta atenção, você perdeu o primeiro amor. Não adianta o seu trabalho, não adianta a sua perseverança, não adianta a sua teologia, se você não me amar. E Jesus dá 3 ordens, dá 3 orientações àquela igreja. Ou 3 lembretes, vamos melhor assim. Lembre-se de onde caiu. Você perdeu o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Queridos, eu queria convidar você a fazer isso. Lembre-se o que você era, quem você era, antes de ter sido alcançado pela graça de Deus. Hoje, como família de Jesus Cristo, nós somos, o texto bíblico nos fala que nós somos o quê? Co-herdeiros. Co-herdeiros com Cristo Jesus do reino de Deus. Mas antes, pesava sobre nós o quê? O castigo.
merecido que nós tínhamos por causa dos nossos pecados. Lembre-se de onde caiu. Você olha para trás no sentido de falar: Senhor, olha quem eu era e quem eu sou por causa da sua graça e da sua misericórdia. Lembre-se de onde caiu. Lembre-se. Lembre-se do que Deus fez na sua vida. E Jesus Cristo fala exatamente isso para a igreja. Lembre-se que você era. A idolatria que você tinha por essa deusa que não podia fazer nada por vocês. A escravidão do pecado que eu os libertei. Lembre-se de onde caiu. Segundo, arrependa-se. Lembre-se de onde caiu e arrependa-se. Querido, verdadeiro arrependimento gera o que em nossas vidas? Mudança. Arrependimento que não gera mudança não é arrependimento, é remorso. E isso não agrada a Deus. Você está arrependido, mostre com atitudes que você mudou. Arrependa-se. Volte ao primeiro amor. E ele termina: retorne, pratique as obras que praticava no princípio. Será que as obras que eles faziam no princípio eram diferentes das que eles faziam hoje? Será que era diferente? Será que o culto era diferente? Será que o trabalho era diferente? A perseverança era diferente? A teologia era diferente? Não, muito provavelmente não era. Qual que era a diferença do princípio e o que ele estava vivendo naquele momento? Era a falta de amor. E isso faz toda completa diferença. Queridos, deixa eu falar uma coisa com vocês, e eu não quero chocá-los, mas uma igreja sem amor não é igreja. Ela pode ser um clube social, mas não é igreja. Ela pode ser um local de show gospel. Eu estou usando essa palavra até em tom pejorativo mesmo, porque eu tenho pavor desse termo, show gospel. Mas uma igreja sem amor, ela pode ser um centro de entretenimento, mas não é igreja. Ela pode ser uma academia de pensamento, de reflexão, de estudos, mas não é igreja. Igreja é representada pelo amor vivo, verdadeiro, a Cristo Jesus. E esse amor nos impele a amarmos aqueles que estão ao nosso redor. Se não houver amor no nosso meio, nós somos qualquer coisa, menos família de Deus, menos igreja de Jesus Cristo. Depois de dar essas 3 advertências à igreja, dá esses 3 conselhos, ele dá uma advertência na realidade. Se você não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Nenhuma igreja tem lugar seguro. Infelizmente. Nenhuma igreja tem lugar permanente nesse mundo. Na Idade Média, muitos anos depois, um arcebispo visitando a cidade de Éfeso, escreve uma carta falando que encontrou em Éfeso, isso é história, viu, meus irmãos? Está registrado. Encontrou em Éfeso apenas 3 cristãos. Estes imersos em ignorância e apatia. Não sabiam quem era Paulo e João. Diz a carta do arcebispo que ele enviou à igreja. Nessa cidade, encontrei apenas 3 cristãos totalmente ignorantes. Queridos, sem amor, nós não temos lugar garantido. Nós estamos vendo assustados como em muitos países a falta de amor fez com que igrejas fechassem. É com tristeza que eu falo com os irmãos que, principalmente na Europa, muitas igrejas estão virando discotecas, casas de show, porque o amor esfriou. E não há mais espaço para adoração a Deus. Jesus Cristo nos advertiu de forma severa, extremamente importante, lá em Mateus capítulo 5, verso 13.
Vocês são o que, queridos? O sal da terra. Se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para o quê? Para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Queridos, se nós não tivermos amor, muito provavelmente a nossa igreja vai sucumbir, deixar de existir. Mas ele diz, se você ouvir e se arrepender, né, existe uma promessa. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Termina assim a carta. Ao vencedor darei o direito de comer o quê? Da árvore da vida, que está onde? No paraíso de Deus. Quando a gente fala do fruto da árvore da vida, você lembra do quê? De Adão e Eva, não é isso? Olha que analogia, da mesma forma que aquela desobediência de não comer levou ao estado de pecado que a humanidade vive, aquela igreja que for amável, aquela igreja que trabalhar, que for perseverante, que tiver apreço pela palavra de Deus, mas acima de tudo, for uma igreja que vive a expressão do amor, terá o direito de comer o fruto da árvore que está no paraíso. E o fruto da árvore, querido, significa a permanência eterna com Deus. Nós o veremos, como diz a palavra de Deus, como Ele é. Nós seremos semelhantes a Ele. Lá em 1 João, capítulo 4, verso 19, temos as afirmações mais importantes sobre o amor em toda a palavra de Deus. Nós amamos, por quê, meus irmãos? Porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Queridos, nós somos alvo do amor de Deus sobre as nossas vidas. Ele nos amou de tal forma que enviou seu Filho, seu único Filho, para morrer em nosso favor na cruz do Calvário. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Que nós possamos aprender com a igreja de Éfeso, que sejamos uma igreja que trabalhe, que persevere mesmo diante das dificuldades. E infelizmente creio que muito em breve nós veremos a adversidade para aqueles que se declaram cristãos. Muito em breve. Muito em breve, o trigo e o joio serão separados, porque somente se declararão cristão aquele que realmente for. Que nós sejamos uma igreja que trabalha, que persevera, que é embasada na palavra de Deus, que tem uma teologia saudável, mas acima de tudo, que seja uma igreja que vive a expressão do amor. Amor a Deus, amor entre nós e amor ao perdido. Amém? Que Deus nos abençoe. Nós vamos, antes de encerrar o culto, celebrar a ceia do Senhor. Convido o pessoal do louvor para estar aqui à frente. Os diáconos que irão servir. Eu vou convidar aqueles que forem participar da ceia do Senhor, se colocarem em pé para facilitar a distribuição dos elementos.
rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Esta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar, uma parte da glória e direito. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia. Amém. Que lindo, viu, meus irmãos? A execução da música. Quanto tempo que a gente não estava
juntos assim, né? Com boa parte, tem muita gente que não está ainda aqui, né? Mas que lindo poder ver a igreja louvando, bendizendo a Deus. É um privilégio. Algum dos irmãos ficou sem receber os elementos? Não? Quem que é esse eu? Eu acho que é o Lucas que falou, né? Se for você ficou sem receber e vai continuar. Porque você... o Guilherme? O Guilherme não recebeu. Leva lá para o meu amigo Guilherme. Eu pensei, aí, olha o julgamento, né? Não é o Lucas, é o Guilherme. O Guilherme foi batizado. Muito bem. Deus te abençoe. Deus te abençoe, querido. Querido, Deus te abençoe. Deus te abençoe. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Queridos, eu convido o irmão, a irmã, a fazer isso, a celebrarmos juntos este momento, que traz à nossa memória o sacrifício de Cristo na cruz, para que estivéssemos aqui, livres para adorá-lo, livres para servi-lo, livres da escravidão do pecado. Convido o irmão, então, a comer o pão e a tomar o cálice. Queridos, então nós vamos encerrar o nosso culto com uma oração, lembrando aos amados que nós temos cantina, né? Lembrando também, quem não pegou o adesivo do carro, pegar aí, tá bom? Vamos orar? Eterno, obrigado. Obrigado, ó Pai, por esse momento. Obrigado pelo privilégio de prestar esse culto ao Senhor, ó Pai. Nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é o nosso Deus. Não há outro como o Senhor, ó Pai. Ó Pai, que o Teu amor inunde os nossos corações, de tal forma, Pai, que Ele transborde em nossas vidas para que possamos alcançar outras pessoas, ó Pai. Que o Teu amor, ó Pai, nos incomode a amarmos ao Senhor cada vez mais. Como, ó Pai, não olhar para trás e lembrar do sacrifício na cruz do Calvário, ó Pai. Estamos aqui por causa da Tua graça e da Tua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Pai. Obrigado. Recebe toda a honra, toda a glória e todo o louvor, ó Pai. Faz de nós, ó Pai, uma igreja que agrada ao Senhor, ó Pai. E que a marca desta igreja seja o amor, fiel, verdadeiro, sincero, ó Pai. E agora, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolações e comunhão do Espírito Santo, estejam sobre a vida de cada um dos Teus filhos, ó Pai. Pai, nós vamos estar aqui até o dia que o Senhor vier nos buscar. É no nome precioso de Jesus que oramos, agradecidos. Amém. Queridos, boa noite. Deus abençoe.